Antes de começar, já imaginou cruzar com alguém que desperta algo em você só com um olhar? Foi isso que aconteceu com o entregador, no dia em que a vizinha do 302 abriu a porta. Se essa história te envolver, deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo agora. Pronto? Então vem sentir essa história comigo. O condomínio Aurora era o tipo de prédio que parecia quieto demais para quem passava na rua, mas quem entrava entendia, aquele silêncio escondia histórias. Sempre escondia. Naquela noite, Lucas estava mais cansado do que de costume. O turno tinha sido longo, e a mochila térmica pesava nas costas como se estivesse cheia de tijolos em vez de entregas. Ele subiu os degraus da entrada do prédio respirando fundo. Era apenas mais uma entrega, pensou. Mas não tinha como prever que aquela seria diferente. O porteiro deu um aceno preguiçoso e comentou que o elevador estava voltando do terceiro andar. Nada em comum. Lucas agradeceu e apertou o botão. Dentro do elevador, o reflexo no espelho mostrava um homem de 20 e poucos anos, cabelo bagunçado pelo capacete e camisa vermelha marcada pelo calor da noite. Ele percebeu que sua expressão estava cansada, mas seus olhos ainda guardavam aquela teimosia de quem nunca desistiu da vida, mesmo com tudo que ela tirou. O elevador finalmente apitou no andar 3. A porta deslizou, revelando um corredor estreito, iluminado por uma luz amarelada que dava uma sensação morna de fim de dia. O apartamento 302 ficava no final do corredor. Lucas caminhou até lá e bateu levemente na porta. Ele esperou por alguns segundos, até ouvir o som de passos lentos se aproximando. Pequenos ecos se multiplicavam no silêncio. A porta se abriu devagar, revelando a silhueta feminina que ele não esperava ver. A vizinha do 302 era linda, uma beleza adulta, serena, envolvente. Nada exagerado, mas tão marcante que parecia não combinar com um prédio comum. O cabelo dela descia pelos ombros em ondas suaves, e os olhos tinham uma mistura de cansaço e intensidade difícil de decifrar. A primeira coisa que Lucas percebeu foi o perfume, doce, quente, delicado. A segunda foi o olhar, aquele olhar reconhecia algo nele. Entrega para a senhora do 302, ele disse, controlando a voz para que não soasse nervosa. Ela sorriu de um jeito quase tímido, como se estivesse guardando um segredo atrás daquele gesto suave. Sim. Sou eu. O sorriso dela não era comum. Tinha algo ali, algo guardado. Algo que ela tentava esconder mas que teimava em escapar. Lucas estendeu a sacola, e por um segundo seus dedos encostaram no dela, apenas um segundo, mas suficiente para acender um arrepio que percorreu os dois. Ela percebeu. Ele percebeu. Mas nenhum dos dois comentou. Você parece cansado, ela disse, com a voz baixa, quase íntima. Turno longo? Lucas hesitou, um pouco surpreso com o interesse. Foi um dia cheio. Mas faz parte. Ela abriu a porta um pouco mais, como se quisesse que ele enxergasse além do que era permitido. O interior do 302 era aconchegante demais para alguém que dizia morar sozinha. As luzes tinham um tom dourado, como se cada lâmpada tivesse sido escolhida para deixar o ambiente deliciosamente acolhedor. Desculpa, às vezes fico sozinha demais aqui, ela comentou, desviando o olhar por um instante. É bom quando alguém aparece. Lucas não soube o que responder. Aquilo não era algo que clientes costumavam dizer. Não do nada. Não daquele jeito. Ela percebeu a hesitação dele e soltou uma risada leve, suave, quase triste. Não se preocupe, não estou tentando te assustar. O jeito que ela falava fazia parecer que havia uma camada inteira de verdade escondida atrás das palavras, como se pedisse ajuda sem pedir. Eu entendo, Lucas respondeu, mesmo sem entender direito. Também já me senti assim. O silêncio que seguiu foi carregado de algo estranho e conhecido ao mesmo tempo, como se um fio invisível estivesse puxando os dois para mais perto. Ela respirou fundo e ergueu os olhos para ele novamente. Se quiser, posso lhe oferecer um copo d'água antes de você ir. Parece exausto. Lucas pensou em recusar. Sempre recusava. Mas por alguma razão,
naquele momento, ele sentiu que algo o prendia ali. Eu aceito, ele disse, quase contra a própria lógica. Ela abriu a porta por completo desta vez, revelando um interior ainda mais bonito do que parecia pela brecha. Tudo arrumado, tudo elegante, mas tudo com um toque de solidão. Entre, ela disse suavemente. Não precisa ter medo. Quando Lucas deu o primeiro passo para dentro do 302, sentiu uma estranha mistura de conforto e inquietação. Era como atravessar uma fronteira invisível. Ele não sabia, mas naquele momento, o segredo proibido da vizinha do 302 começava a envolver sua vida como uma teia silenciosa e irresistível. Lucas permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando decifrar o que estava acontecendo ali. O apartamento tinha um cheiro leve de mofo misturado com algo metálico, como se houvesse ferrugem escondida em algum canto. A atmosfera estava pesada, densa, como se o ar tivesse dificuldade de circular. Helena ainda segurava seu braço, mas agora a força aumentava, como se ela temesse que ele escapasse. Os olhos dela imploravam para que ele não falasse, não perguntasse, apenas ouvisse. Ele ouviu outro sussurro, mais claro dessa vez. Não era palavra, era apenas um murmúrio rouco vindo do fundo do corredor. Mas foi o suficiente para arrepiar os cabelos da nuca dele. Helena engoliu seco e fez um gesto lento, apontando para a cozinha. Ele seguiu o olhar dela e viu a sacola que havia entregue horas antes sobre a mesa, intocada. O segundo pedido, o supostamente urgente, não existia ali. Foi quando Lucas percebeu, ela não havia pedido nada. Ela estava chamando por ele. Um tremor percorreu as mãos dela quando soltou seu braço. Ela caminhou até a janela e entreabriu a cortina apenas o suficiente para ver o corredor. Conferiu rapidamente se alguém estava passando e então a fechou de novo. Lucas deu 2 passos em sua direção, tentando organizar as palavras dentro da cabeça. O que está acontecendo? Pensou, mas não disse. Sentiu que se falasse qualquer coisa naquele momento, algo se romperia. Helena respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para fazer o que tinha evitado por semanas, talvez meses. Ela se aproximou lentamente dele, levantou a cabeça e finalmente falou, com a voz baixa, quase um sussurro. Ele acordou. Lucas franziu a testa. Não entendeu. Achou que tivesse ouvido errado. Mas Helena desviou os olhos para o corredor interno e seu rosto empalideceu ainda mais. Um terceiro sussurro ecoou pela casa. Agora parecia alguém respirando com dificuldade. Pesado. Lento. Como se estivesse lutando para se manter de pé. Helena segurou o pulso de Lucas e puxou-o para mais perto, como se ele fosse sua única proteção naquele lugar. A respiração dela estava acelerada, trêmula. Ela sussurrou no ouvido dele, com um medo tão profundo que fez a espinha dele gelar. Ele não sabe que você está aqui. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua pele. Seu instinto gritava para ir embora. Mas ele não se moveu. Algo naquele olhar desesperado de Helena o prendia ali como uma âncora. O silêncio do apartamento era interrompido apenas pela respiração pesada vindo do corredor. O som se aproximava lentamente, arrastado, como se a pessoa estivesse deslizando os pés pelo chão. Sem aviso, Helena pegou sua mão e o guiou até a cozinha. Não acendeu a luz. Apontou para a parede mais próxima e sussurrou. Fique atrás de mim. Ele não pode te ver primeiro. Lucas tentava entender, mas tudo estava fora de lógica. Quem era ele? Por que Helena parecia tão apavorada? O que havia naquele apartamento que a mantinha presa? O som de passos lentos ecoou no corredor. Lucas notou que as juntas dos dedos dela estavam brancas de tanto apertar seus próprios braços. Ela estava à beira de um colapso. A sombra de algo, ou alguém, projetou-se lentamente na parede da sala. Era grande. Alta. Muito mais alta do que ele esperava. Parecia curvada, como se o peso do próprio corpo fosse demais. Lucas respirou fundo e se preparou para ver quem surgiria ali. Mas Helena se virou rapidamente e colocou a mão em sua boca, impedindo de soltar qualquer som. O toque era firme, quase desesperado. A sombra ficou mais nítida.
O passo arrastado se aproximou da porta da cozinha. Lucas sentiu o coração bater tão rápido que parecia que ia explodir. Helena deu um passo à frente, posicionando-se entre Lucas e a entrada da cozinha. A postura dela mudou, ainda com medo, mas diante daquilo, havia também uma estranha forma de coragem. A sombra finalmente cruzou a porta. E o homem que apareceu ali parecia ter saído de um pesadelo esquecido na memória. Era alto demais, magro demais. Os olhos fundos, vermelhos, como se não dormisse há dias. A pele pálida e marcada por hematomas. Vestia apenas uma camiseta rasgada e calça de moletom, mas o que mais chamava atenção era o olhar vazio, quase sem vida. Helena levantou a mão devagar, como quem tenta acalmar um animal ferido. O homem parou. Observou-a com a cabeça inclinada. Reconhecia-a. Mas então algo mudou naquele olhar. Algo escuro, escondido nas profundezas dos olhos dele, despertou. Ele não estava ali por Helena. Ele sentiu o cheiro de outra presença. Seu olhar se virou para o canto escuro da cozinha. E Lucas sentiu o mundo desmoronar quando percebeu que aquele homem sabia que ele estava ali. O olhar do homem permaneceu fixo no canto onde Lucas estava, como se ele pudesse enxergar através da escuridão. Seus olhos vermelhos não piscavam. Pareciam reconhecê-lo, mesmo sem nunca tê-lo visto antes. Lucas sentiu a garganta secar, mas permaneceu imóvel, obedecendo ao pedido desesperado de Helena. Ela deu um passo à frente, tentando bloquear a visão do homem. Sua postura era frágil, mas havia uma determinação invisível sustentando cada movimento. Era como se ela tivesse passado muito tempo escondendo aquele segredo e agora precisasse protegê-lo com tudo o que tinha. O homem inclinou a cabeça para o lado, observando Helena. Um som gutural escapou de sua garganta, um ruído baixo que não parecia totalmente humano. Lucas percebeu que havia algo profundamente errado, algo que não poderia ser explicado apenas por doença ou falta de sono. Helena ergueu uma das mãos lentamente, como se tentasse acalmá-lo. A palma aberta tremia levemente, revelando seu nervosismo. Ela murmurou algo quase inaudível, uma palavra que Lucas não conseguiu entender. Mas o homem entendeu. Ele deu um passo para trás, como se obedecesse a uma ordem silenciosa. Depois outro. Sua respiração pesada ecoava pela sala. Ele parecia confuso, como se lutasse entre obedecer a Helena ou seguir o instinto de descobrir quem estava escondido no escuro. Quando ele finalmente se virou para o corredor, Lucas soltou um ar que nem sabia estar prendendo. Mas Helena não relaxou. Pelo contrário, seus ombros ficaram mais tensos, seu olhar mais desesperado. Ela esperou que ele desaparecesse no corredor e andou rapidamente até Lucas. Seus olhos estavam cheios de culpa e medo. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela pegou seu pulso e o arrastou em direção à porta do apartamento. Lucas tentou acompanhar o ritmo dela, mas tropeçou no tapete. Ela abriu a porta com rapidez, conferiu o corredor vazio e o puxou para fora. Assim que fecharam a porta atrás de si, ela encostou as costas na madeira e respirou fundo, como se tivesse acabado de escapar de um incêndio. Lucas finalmente conseguiu falar. Quem era esse? Helena fechou os olhos, como se a pergunta fosse mais dolorosa do que o próprio momento de perigo. Ela virou o rosto para o lado. Seus lábios tremiam, e por um instante ele viu uma vulnerabilidade tão profunda que o peito dele apertou. Meu marido. A palavra ecoou pelo corredor como um golpe seco. Lucas arregalou os olhos. Nada naquela situação fazia sentido. Ela era casada? Por que nunca havia mencionado? Por que parecia viver como uma prisioneira? Helena continuou, a voz falhando. Ele não é mais o mesmo. Não depois do acidente. Ela respirou fundo e olhou nos olhos de Lucas. Disseram que ele teve sorte de sobreviver. Mas, ele voltou diferente. Lucas encostou-se na parede estreita do corredor. Seu coração ainda estava acelerado, mas agora havia também uma estranha compaixão crescendo dentro dele. Ele observava Helena tentar juntar as palavras, perceber que ela tremia de dentro para fora. Ele não deixa você sair? Lucas perguntou com cautela.
Helena deu um sorriso fraco, quase inexistente. Não se trata de deixar. Ele tem momentos. Às vezes não me reconhece. Às vezes pensa que eu sou outra pessoa. E quando percebe qualquer presença masculina, ela engoliu seco. Ele fica agressivo. Lucas sentiu o ar gelar ao redor dos dois. Era como se um peso invisível estivesse esmagando Helena há anos. Ela começou a andar pelo corredor, pedindo que ele a seguisse até a escada de emergência. Lá dentro, o ambiente era mais silencioso, protegido da curiosidade do prédio. Ela apoiou as mãos no corrimão metálico, tentando controlar a respiração. Eu pedi ajuda para minha família, ela disse, olhando para o chão. Mas todos acham que é minha obrigação cuidar dele. Que isso faz parte do casamento. Seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas. Eu fiquei sozinha. Lucas aproximou-se, mas manteve uma distância respeitosa. Mesmo assim, o simples fato de ele estar ali parecia aliviar algo dentro dela. E por que me chamou hoje? Ele perguntou. Ela levantou o olhar, com uma sinceridade bruta que quase doeu. Porque hoje, ele acordou mais cedo do que deveria. E por que você é o único rosto gentil que eu vejo durante a semana? Lucas sentiu como se o peito dele fosse partir ao meio. Ele não sabia ao certo o que dizer. Aquilo não era mais apenas um caso estranho no 302. Era uma mulher desesperada, pedindo ajuda da única forma que conseguia. Mas então um barulho metálico ecoou pelo corredor do prédio. Um impacto seco, longe, mas que deixou os dois instantaneamente alertas. Helena prendeu a respiração. Ele está procurando você. Lucas sentiu um calafrio subir pela espinha. Ele não sabia como aquele homem podia ter percebido sua saída, mas já entendia que não era alguém comum. Havia algo de imprevisível e perigoso naquela figura pálida e silenciosa. Helena segurou o braço dele outra vez e o puxou escada abaixo, apressada. Sua voz era um sussurro urgente. Ele não pode te encontrar. Não hoje. Não assim. Eles desceram 2 lances de escada rapidamente. Lucas quase tropeçou, mas se manteve firme. Quando alcançaram o andar térreo, Helena parou, os olhos arregalados, respirando rápido. Eu preciso te contar tudo, ela disse, com a voz repleta de coragem e medo ao mesmo tempo. Mas não aqui. Lucas olhou para ela, para o tremor nos lábios, para o desespero contido nos olhos, e percebeu que estava envolvido numa história muito maior do que imaginava. Helena aproximou o rosto dele do dela, apenas o suficiente para que ele sentisse a urgência em sua respiração. O que aconteceu com o meu marido não foi um acidente. Lucas ficou imóvel diante das palavras dela, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O corredor silencioso da escada de emergência parecia prender a respiração junto com ele. A revelação pairava no ar, pesada, impossível de ignorar. Nada na voz dela indicava exagero. Era verdade, e uma verdade perigosa. Helena deu alguns passos, apoiando-se na parede como se estivesse carregando um peso maior do que o corpo podia suportar. Lucas se aproximou, mas parou antes de tocá-la. Ela parecia feita de vidro naquele momento, frágil e prestes a se quebrar. Ele trabalhava num laboratório, com coisas que eu nunca entendi totalmente, ela disse, a voz baixa, como se temesse que até as paredes pudessem ouvir. Ele sempre dizia que era apenas pesquisa avançada, nada demais. Até o acidente. Até o dia em que me ligaram dizendo que ele estava entre a vida e a morte. Lucas ouviu atentamente. Agora fazia sentido, ou começava a fazer. O olhar vazio, a pele pálida, a agressividade imprevisível. Era como se algo profundamente alterado tivesse voltado para casa, algo que não era mais apenas humano. Helena respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para atravessar um limite interno. Naquela noite, me pediram para assinar documentos. Disseram que era para proteger o hospital, proteger o laboratório, proteger o segredo. A palavra ecoou no ar como uma sombra. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua nuca. Que tipo de segredo? O olhar dela encontrou o dele,
E havia ali um medo tão antigo que parecia fossilizado. O tipo que pode destruir a carreira de muita gente poderosa. O tipo que preferem esconder dentro de um apartamento, trancado, para que ninguém faça perguntas. Ela se afastou um pouco da parede e caminhou até a grade da escada, olhando para baixo. Lucas percebeu que as mãos dela tremiam, não pelo frio, mas pelo desgaste emocional de anos de silêncio. Quando ele voltou para casa, não era ele. Pelo menos não completamente. A voz dela falhou. Ele tinha lapsos. Perdi a consciência. Às vezes esquecia quem eu era. Outras vezes achava que eu era alguém que precisava ser controlada. Lucas engoliu seco, sentindo uma raiva silenciosa nascer dentro dele. Não por Helena, mas por tudo aquilo que tinham feito com ela. Você vive assim há quanto tempo? Ele perguntou. Ela sorriu com uma tristeza exausta. 2 anos. 2 anos visitando médicos que me mandavam ter paciência. 2 anos com vizinhos que fingem não ouvir nada. 2 anos sendo julgada por não abandonar o homem que, nem sei se ainda existe. Um ruído distante interrompeu o momento. Um som metálico vindo de cima, como se algo tivesse batido contra o corrimão lá no último andar. Helena congelou imediatamente. Ele desceu as escadas? Lucas tentou ouvir novamente, mas o prédio ecoava tantos pequenos sons que era impossível ter certeza. Mesmo assim, o instinto de ambos dizia que não era coincidência. Helena começou a andar em direção à porta de saída do térreo. Você precisa ir, ela disse, mas sua voz não tinha firmeza. Era mais um lamento do que uma ordem. Lucas segurou seu braço, gentilmente. E você? Não posso simplesmente te deixar aqui com ele dessa forma. Ela virou o rosto para ele, e nos olhos havia algo novo, coragem. Um tipo raro, nascida do cansaço e do desejo desesperado por liberdade. Talvez seja a hora de mudar tudo, ela disse, quase num sussurro. Mas não posso fazer sozinha. Lucas entendeu. Não era apenas medo. Era pedido. Era confiança. Era alguém que finalmente tinha encontrado uma saída, mesmo que ainda não soubesse qual seria o caminho. Ele respirou fundo, sentindo a decisão crescer dentro de si. Então vamos juntos. Helena sorriu, um sorriso real, ainda que breve. Mas antes que Lucas pudesse dizer qualquer outra coisa, a porta de metal da escada de emergência acima deles fez um estrondo. Pesado. Lento. Como se alguém estivesse empurrando. Helena agarrou a mão dele e o puxou para fora da escada, entrando no térreo do prédio. O saguão estava vazio, exceto por um segurança distraído vendo televisão. Helena caminhou rápido até a porta de vidro, sem olhar para trás. Lucas sentiu o coração bater forte enquanto atravessavam a calçada. O ar fresco da rua parecia mais leve, mais vivo. Mas Helena não parou. Ela caminhou até a esquina, como se somente ali pudesse respirar novamente. Quando parou, finalmente desabou em lágrimas silenciosas. Não era desespero. Era alívio. Libertação contida. Lucas ficou ao lado dela, sem dizer nada. Apenas oferecendo presença, algo que ela parecia não ter há muito tempo. Ele vai sentir falta, Lucas perguntou, com cuidado. Sim. E não, ela respondeu, limpando o rosto. Ele sente falta, da vida que tinha. Mas não de mim. Ele não me reconhece mais. E eu, não posso continuar presa ao fantasma de um homem que já não existe. Lucas sentiu uma onda de respeito profundo por aquela mulher. Ela havia lutado sozinha contra algo impossível, e ainda assim estava de pé. E agora? Ele perguntou. Helena olhou para ele, realmente olhou, como se estivesse vendo o futuro pela primeira vez em muito tempo. Agora eu recomeço. Mas não vou fazer isso sozinha, não se você, ainda quiser estar perto. Lucas não precisava pensar. A resposta veio naturalmente, como se já estivesse escrita dentro dele. Eu quero. Ela sorriu novamente, um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. Foi o tipo de sorriso que ilumina uma vida inteira. Atrás deles,
o prédio continuava silencioso. O segredo do 302 permanecia lá dentro, cercado por sombras, por portas trancadas e por um passado que Helena já não precisava carregar sozinha. O táxi que ela chamou aproximou-se lentamente. Ela abriu a porta, hesitou por um instante e estendeu a mão para Lucas. Ele a segurou, e naquele gesto havia promessa, coragem e a certeza de que ambos estavam cruzando uma linha invisível. Uma linha que separava a dor da possibilidade. Quando o táxi partiu, levando Helena para longe do apartamento que a aprisionou, Lucas sentiu que algo dentro dele também se movia. Algo se libertava. E enquanto a cidade brilhava ao redor, ele percebeu que, apesar de tudo, havia encontrado algo no 302 que nunca imaginou. Uma chance de recomeçar, e alguém para recomeçar junto com ele.